A Bendito do Pai Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie nesse ministério com a sua oferta, estaremos alcançando mais vidas. Esse é um ministério independente e, por isso, precisamos da sua participação. Creia que famílias estarão sendo restauradas no poder de Deus. A Bendito do Pai Produções tem o prazer de apresentar o livro Divórcio, a Maldição do Crente. Autor Pedro de Castro. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Casamentos serão salvos. Capítulo 9. Fala, Senhor. Tenho um irmão em Cristo que andava muito fechado em seu aprendizado sobre a questão do divórcio. E é o que mais acontece no dia a dia. Pessoas com um tipo de posicionamento para querer satisfazer os seus interesses e não para agradar a Deus. Isso me faz lembrar do profeta Samuel. Ainda jovem, tinha o alvo de querer agradar ao Senhor, independente dos maus exemplos que rodeavam. Ele atentava para as questões santas e por isso foi usado poderosamente por Deus. Assim como o profeta Samuel atentou para agradar ao Senhor, assim aconteceu com esse meu amigo e irmão em Cristo, chamado Ben, nome fictício. Se dobrou a uma revelação pessoal que ele teve com o nosso Deus. Preste atenção nesse depoimento maravilhoso de mudança radical que aconteceu na vida deste homem chamado Ben. Ele sempre foi a favor do segundo casamento. Para ele, essa visão era definitiva, mesmo sendo crente em Jesus há muito tempo. Mas seus olhos se abriram e começou a entender que a visão de antes não era espiritual, e sim uma visão machista. Não era uma visão bíblica, e sim uma visão formada em fatos. Antigamente, para ele, adulterou, casa-se de novo. Ele tinha esse conceito e depois entendeu que era algo relacionado ao mundo machista no qual vivemos. Um mundo onde os homens não perdoam as traições de suas esposas, mas se as mulheres quiserem perdoar os homens, esposos, elas que perdoem. É muito difícil conversar com alguém que é taxativo, mesmo mostrando a palavra de Deus. Bem, estava irredutível, era alguém de opinião formada. Em outras palavras, nasci assim e vou morrer assim. Um belo dia, estava ele sozinho, meditando nas Escrituras Sagradas, e deparou com a palavra do livro do profeta Oséias, e viu algo que era novo para ele. Os seus olhos foram abertos sobre o assunto que estamos abordando. Portanto, eis que a trairei e a levarei para o deserto e falarei ao coração, e lhe direi dali as suas vinhas e o vale de Arcor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia
em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. De sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Desposar-te-á comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Profeta Oséias, capítulo 2, versículos do 14 ao 17, 19 e 20, da tradução Revista Atualizada. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus é o noivo, a igreja a noiva, e mesmo traindo e adulterando, Jesus nos recebe de braços abertos quando há arrependimento e pedido de perdão, não olhando mais para o pecado, e sim para o novo começo de vida plena 2. E os homens também podem expressar o mesmo ato com as suas esposas? Somos ou não somos a imagem e a semelhança de Deus? Mesmo havendo traição da nossa parte, o Senhor sempre se mostrará fiel àquele que o busca, sem que haja nenhum tipo de ressentimento pela parte dele. O amor de Deus, Jesus, como marido, supera todo adultério do povo de Israel, que somos nós nos dias de hoje. Em função de quem tem olhos espirituais, atrair e falar o coração para que a tal pessoa seja arrancada do Egito, do pecado ao qual se encontra. Isso acontecendo, o amor de Deus florescerá na vida do casal e as palavras de ofensas não existirão mais na vida 2. Disse-me o Senhor, vai outra vez, amo a mulher amada de teu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e ame bolos de paz. Oséias, capítulo 3, versículo 1. Deus manda o profeta amar uma mulher adúltera. Assim seja com o seu esposo ou esposa. Ame-o, ame-a, como assim o Senhor nos ama. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Pois bem, para alguém que era radical e machista, depois dessa revelação que ele mesmo teve, hoje é mais um dos que orienta o divorciado a lutar pelo seu casamento, não olhando para o acontecido, e sim para o maravilhoso amor de Jesus. Talvez você diga que não é tão fácil assim. Imagine-se se o Senhor pensasse desse jeito. O que seria de nós? O divórcio tem sido a maldição na vida de muitos evangélicos. E olha o que espera os que sabem. Não sabem ou não estão nem aí para esse assunto. O divorciado
enquanto tiver o seu cônjuge vivo, biblicamente falando, não poderá casar-se com outra pessoa ou ficar fazendo sexo com qualquer pessoa se quiser ir para o céu com Jesus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos impuros, adúlteros e prostitutas, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Uma observação. Ninguém é obrigado a crer nisso. Só crerão os que querem morar com Cristo. E muitos sabem muito bem a vida que levam por não serem honestas consigo mesmo. Capítulo 10. O poder que tem a aliança. Conheci o pastor Braia, nome fictício, quando ele era ainda um jovem obreiro muito dedicado na obra de Deus. E como um servo do Pai, ele estava sempre pronto, não só a ajudar nos cultos, mas também queria aprender cada vez mais sobre as Escrituras Sagradas. Num belo dia, eu lhe disse que estava escrevendo um livro para ajudar as pessoas a serem mais felizes na vida a dois. E olha a visão que esse amigo me deu para enriquecer mais ainda essa obra. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e não entendia o porquê da crise em seu reino. Ele buscava a resposta para a fome que Israel enfrentava e foi consultar a Deus. E o Senhor lhe disse: Davi, o povo está passando por esse problema por causa de Saul, que matou os gibeonitas. Então, Davi e o povo estava pagando por um erro cometido pelo antigo rei Saul. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul, sobre a sua casa, porque matou os gibeonitas. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículo 1. Vamos voltar 400 anos para entendermos onde tudo começou. Josué recebeu de Deus a sucessão de Moisés. E Josué derrotou as cidades de Jericó e de Ai. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos rotos e consertados. Nos pés, sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial de Gigal, e disseram-lhe a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Josué,
capítulo 9, dos versículos 3 ao 6. Então, os que os gibeonitas queriam, conseguiram. Usaram de astúcia para não serem derrotados pelos hebreus. Falaram que estavam com o Deus de Josué e que queriam ajudá-lo. Se fingiram de amigos, fizeram de tudo para não serem mortos. No versículo 12, os israelitas tomaram da sua provisão sem consultar o Senhor. Aí foi o erro deles. O inimigo chegou com uma boa conversa, apresentando razões, veio como quem não quer nada, e isso amoleceu a Josué e a todo o povo. Josué se prendeu ao que viu e ouviu, e isso é um problema sério nos dias atuais, quando as pessoas partem para uma convivência a dois. E os gibeonitas conquistaram Josué pela aparência que lhe apresentaram. É bom lembrar que Josué, homem de Deus, o julgou pelo que viu e ouviu. O vindouro sempre será real quando tivermos que fazer uma aliança consultando ou não a Deus. Não importa se a pessoa ou lugar era ou não de Deus. O que importa é que quando se faz uma aliança, a pessoa fica presa àquela aliança, independentemente da situação. No casamento, não adianta a pessoa dizer que era ou não cristã, se estava ou não na igreja, se conhecia ou não a palavra. O fato da pessoa consultar Deus ou não invalida a aliança feita por ela. Neste caso acima, Josué não consultou a Deus e a aliança feita prevaleceu. No versículo 15, Josué fez um pacto de vida e proteção com os gibeonitas. E é o que acontece quando as pessoas se casam. Prometem serem fiéis na saúde ou na falta de saúde, na alegria ou na falta de alegria, na riqueza ou na falta de riqueza, até que a morte os separe. Não me importa onde ela casou-se, se no budismo, no espiritismo ou no cristianismo, etc. Talvez você diga: casei enganado, não era o que eu queria. E eu pergunto: e daí? Josué também foi enganado e teve que conviver sem poder quebrar a aliança. Quando Josué descobriu que foi enganado, quis matar aqueles homens, mas estava preso ao juramento pela aliança feita, estava preso pela palavra dita, e ao casamento muitos se sentem enganados, traídos, contrariados, infelizes, e querem que isso seja motivo para uma quebra de aliança, separação. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Provérbios, capítulo 6, versículo 2. As Escrituras dizem que somos reis e sacerdotes, e o rei só tem uma palavra. Ele não pode voltar atrás. O rei não pode invalidar sua palavra. O rei que mandou Daniel para a cova dos leões se arrependeu, mas não poderia voltar atrás, mesmo tendo sido influenciado por seus ministros.
e disse a Daniel que não podia voltar atrás da sua palavra dita. Após 400 anos dos dias de Josué, o rei Saul matou os gibeonitas e quebrou a aliança que Josué um dia havia feito com eles. E nos dias de Saul não aconteceu nada aparentemente, mas quando Davi reinou, a fome começou firme e o povo gemeu, e o Senhor lhe disse que era a causa, a quebra da aliança. Davi, então, procurou os gibeonitas. Nesse momento, Israel estava na mão deles. A Escritura diz: e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, versículo 7, parte B. E os gibeonitas falaram que não queria nem ouro nem prata. Então eles pediram 7 descendentes de Saul. Esse era o preço que Davi teria que pagar. Resolveria o problema. Sim, mas alguém teria que morrer. Só que tinha um outro problema. Um dos filhos de Saul era Jonatas, e Davi tinha feito uma aliança com ele. E se desse, um descendente de Jonatas iria quebrar uma outra aliança. Davi teve que escolher 7 que não pertencessem a Jonatas. Quando o divórcio acontece, há uma quebra de aliança, e os danos são grandes para ambos. E para reverter a situação, alguém precisa matar o seu eu, para que haja um reparo, um bem-estar, seja uma realidade na vida do casal. Davi sabia da importância da aliança e deu os 7 para serem sacrificados pelos gibeonitas, e eles foram enforcados. O problema foi resolvido, mas alguém pagou com a vida. Toda quebra de aliança é abominável por Deus. As pessoas empenham suas palavras e voltam atrás com muita naturalidade. Por isso, não conseguem resolver seus problemas, mesmo dentro das igrejas cristãs. Uma observação: toda quebra de aliança gera dor. Tome uma posição e restaure o que é de direito seu.